Bom dia, bom dia. Seja todos bem-vindos ao canal. Que Deus abençoe a vida de cada um. A paz do Senhor Jesus. Como que vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do jejum. Qual é a forma correta de fazer o jejum? Qual é o jejum que ele agrada a Deus, né? O jejum ele é para o nosso fortalecimento espiritual, para a mortificação da nossa carne. Então, o período que você tira ali para estar jejuando, você deixa de alimentar a sua carne para alimentar o teu espírito, né? E é muito importante você saber que quando você decide ali tirar um período do seu dia para estar jejuando, muito importante que você tenha um propósito pela qual você está jejuando. É bom que você tenha um propósito ali, quando você for orar, você apresentar o teu propósito a Deus. Eu quero jejuar por libertação, eu quero jejuar para que eu venha ter sabedoria, eu quero jejuar somente pelo meu fortalecimento espiritual, né? Porque nós sabemos que nós que somos cristãos, é muito importante e necessário a gente tirar um tempo de jejum e consagração para nos consagrarmos ao Senhor, né? Nós que somos cristãos temos que estar sempre em oração, sempre jejuando, né? Para que nós venhamos conseguir vencer os principados e as potestades, né? Para que nós venhamos tentar conseguir ter uma vida em santidade com o Senhor, né? Porque nós sabemos que nesse mundo de hoje em dia não está fácil, né? É muita guerra espiritual, é muita batalha espiritual que nós enfrentamos. Então é muito necessário a gente estar sempre jejuando, se consagrando ao Senhor. E quando você decide fazer um jejum, você já tem ali o propósito, você já decidiu o dia que você vai estar jejuando. É importante você fazer o seu jejum sempre pela manhã, no momento que você acorda ali pela manhã. Então você acordou, vamos supor, você acordou ali 6 horas da manhã. A primeira coisa que você vai fazer, que você tem que fazer, é orar ao Senhor. Porque não tem como você começar um jejum sem oração. Não tem como você iniciar um jejum sem orar. Seja em voz, seja orando com a voz, seja orando em pensamento, o jejum se inicia com oração. Então você vai orar ali ao Senhor, você vai apresentar o seu jejum ao Senhor, lembrando que é sempre em secreto, né? O seu jejum ele tem que ser em secreto, é entre você e Deus, né? Então você vai ali orar ao Senhor, apresentar a causa para Ele, apresentar o teu propósito para Ele. Muito importante que durante o teu período de jejum, se você vai jejuar das 6 da manhã até o meio-dia, neste período é importante você estar separando ali algum versículo da Bíblia para você estar orando, para você estar meditando ali na palavra do Senhor, né? Importante que você cante louvores, né? Se você puder cantar hinos da harpa, é muito bom, né? Muito bom para o fortalecimento espiritual, né? Então, você tem que estar, durante todo o período que você está ali jejuando, é bom que você esteja sempre orando, né? Porque jejum sem oração é dieta, né? Não existe jejum sem oração. Mas se você tem que trabalhar, você levanta cedo, apresenta o seu jejum para o Senhor. Antes de você ir para o trabalho, lê a palavra ali, né? Lê pelo menos um versículo ou 3, né? Se conseguir ler um capítulo da Bíblia. E medite naquela palavra, né? Se você for para o trabalho, esteja sempre em período de oração. E outra coisa muito importante que você deve saber durante o seu período de jejum é que você não deve ficar em redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, nada dessas coisas. Porque o período que você vai estar jejuando, você vai estar ali se separando para o Senhor. Então é importante que você não quebre o seu jejum, é importante que você não fique vendo coisas que desagradam ao Senhor. É importante, você vai estar se consagrando para Ele. Então aquele tempo que você tirou é entre você e Deus. Então não tem como você matar a sua carne fazendo aquilo que agrada a sua carne, né? O período que você vai estar jejuando, ele é ali o período que você tem que tirar totalmente para Deus. Por isso que muitas das vezes talvez é melhor você jejuar por menos tempo, mas que você tenha um jejum de qualidade ali onde você consiga
está meditando na palavra, está cantando louvores, está orando em espírito de oração, falando todo o tempo com o Senhor, do que você ficar até de noite sem comer, tantos dias sem comer, mas está ali no Facebook, no Instagram, está fazendo coisas que desagradam ao Senhor, porque isso seria um sacrifício de tolo. E esse tipo de jejum, ele não vai agradar ao Senhor, né? Agora, por mais que você jejue por um período curto, mas que você se esforce ali para ler a palavra, para fazer uma oração sincera com o Senhor, eu tenho certeza que Ele irá se agradar e Ele irá receber o seu jejum. Esse pequeno sacrifício irá soar bem as narinas do Senhor, né? Porque nós devemos prestar um sacrifício vivo ao Senhor. E nós somos o sacrifício vivo em adoração para Ele. Nós devemos estar sempre adorando Ele, prestando adoração ao Senhor, né? E uma coisa muito importante, eu sempre desde pequeno aprendi muito a fazer o jejum total, que é aquele jejum onde você não se alimenta, mas também você não bebe água. Mas se você não consegue ali ficar sem tomar água, não consegue muito tempo, você faz o jejum parcial, né? Que você se abstém do alimento, mas ainda você bebe água e toma líquidos, né? Mas eu acho muito interessante esse jejum total, né? Porque no meu pensamento é muito fácil a gente conseguir ficar sem comer, mas sem beber água eu acho que é um sacrifício a mais. Mas lembrando que você não faça aquilo que o seu corpo não aguenta, não faça esforço além do que você consiga, porque isso também é um sacrifício de tolo. Você vai estar se sacrificando, prejudicando a saúde, e essas coisas também não agradam a Deus. Porque muitas das vezes a pessoa, fiquei tantos dias, tô assim, sem comer, sem beber água, mas talvez aquilo está prejudicando a saúde do Senhor. E a Bíblia, ela fala que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Então nós devemos cuidar do nosso corpo. Então se nós fazermos um sacrifício que vai prejudicar o nosso corpo, eu creio que isso não irá agradar ao Senhor. Então, explicando mais uma vez aqui, o jejum você vai levantar pela manhã, você vai fazer oração, você vai apresentar para o Senhor o teu propósito de jejum, você vai ler a palavra, meditar na palavras, vai cantar louvores ao Senhor, e você vai estar jejuando até o momento que você conseguir. Até o momento que você conseguir ele ficar sem comer, sem tomar sua água, não sei se será o jejum total ou o jejum parcial. Né? Lembrando sempre durante este momento, estar em conexão com o Senhor. E outra coisa, quando você for entregar o seu jejum, encerrar o seu jejum, não vai direto comer, não. Primeiro você vai orar novamente para entregar o seu jejum ao Senhor. Você vai agradecer por Ele ter te dado graça, força. Você vai pedir perdão para Ele se durante este jejum você fez algo que desagradou, que Ele te perdoe, né? Porque durante o jejum nós temos que orar no início, orar durante o jejum e orar no final do jejum também. Nós que somos cristãos, nós devemos orar sem cessar, orar em todo momento. Você está ali lavando uma louça, você pode estar ali orando a Deus. Porque um dia eu vi uma pregação que falava assim, que muitas das vezes a gente está lavando uma louça e a gente sente uma presença tão gloriosa de Deus. Muitas das vezes você está orando ali tanto tempo ali de joelhos e talvez você não consegue sentir. É porque às vezes você está ali lavando uma louça e você está orando com o coração tão sincero a Deus. Deus ele está se agradando, porque você está fazendo os afazeres, mas você está ali orando a Ele, né? Então nós temos que buscar cada dia mais intimidades com o Senhor. Nós temos que estar em constante oração. A palavra do Senhor fala: orai sem cessar. Então que nós possamos cada vez orar mais, buscar mais ao Senhor, né? Que nós possamos ter uma vida de jejum e consagração que agrade ao Senhor, né? Que nós possamos fazer um jejum agradável ao Senhor, né? Mortificando sempre a nossa carne para que nós venhamos ter fortalecimentos espiritual. Nós possamos estar fortalecidos espiritualmente, porque há uma guerra travada que os nossos olhos carnais não podem ver, mas há uma guerra espiritual travada contra as nossas vidas todos os dias. Então nós devemos sim nos consagrar
toda semana ao Senhor. Você deve tirar ali um período para você estar jejuando, para você estar se consagrando ao Senhor. Então é isso que eu tenho para falar para os irmãos, né, a respeito do jejum, né? E eu irei estar trazendo mais vídeos, assim, de acordo com o que Deus for ministrando no meu coração, for falando comigo, for me ensinando, porque nós, né, nós devemos sempre estar buscando mais aprender do Senhor, né? E o pouco que nós sabemos, que nós temos certeza que é de Deus, nós devemos estar ensinando não, né? Aprendendo junto com outras pessoas, né? Porque quem somos nós para ensinar, né? Nós devemos aprender com a Bíblia, nós devemos aprender com Jesus, porque Ele é o nosso mestre, né? É como eu sempre falo, a Bíblia, ela é um manual de como nós devemos viver, né? E a Bíblia, ela nos ensina sempre a respeito do jejum, né? Então, quando nós formos jejuar, nós devemos estar sempre com o coração bondoso, fazer aquilo que agrada ao Senhor, fazer aquilo que é bom aos olhos do Senhor, né? Nós devemos estar ali com o coração humilde, né? Não fazer o jejum como os hipócritas daquela época, né? Lá no livro de Mateus fala que quando eles jejuavam, eles deixavam aparecer para que todos vissem. Então, eles não estavam jejuando ali para agradar o Senhor. Eles estavam jejuando para mostrar para as pessoas que eles estavam jejuando. E aquele tipo de jejum não agrada ao Senhor. Onde você jejuma, você fala para o irmão, eu estou de jejum, eu jejuei até tal hora, eu faço jejum isso e aquilo. Isso não agrada ao Senhor. Isso é sacrifício de tolo. Igual minha mãe sempre fala, igual ela sempre me ensina. Essas coisas são sacrifício de tolo. Então o jejum ele tem que ser em secreto entre você e o Senhor, né? Igual muitas coisas que nós fazemos, né? Igual a oração também, a nossa oração é muito importante nós orarmos em secreto com o Senhor, né? Porque tem coisas que é necessário que só Deus saiba, né? Então é isso, eu espero que os irmãos tenham gostado deste vídeo, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.